Hoje eu quero falar para vocês sobre por que eu acredito que o mercado de automações vai explodir em 2026. E eu acredito tanto nisso que eu comprei um curso na gringa, uma mentoria de US$ 1.000, praticamente aí R$ 6.000, onde eles ensinam mais sobre técnicas de venda de automação, de fato técnicas de automação usando programação e IA. E eu estou literalmente estudando e investindo muito nisso porque eu acredito que realmente 2026 será um ano aí para você realmente ir a fundo e ganhar muito dinheiro com automações, e eu quero quebrar isso aqui em alguns pedaços, tá? Primeiro, por que 2026, o que devo aprender, e por último, o que não devo estudar, porque também não tem necessidade de você estudar tudo, tá? Acho que isso é um grande erro aí das pessoas, que elas acabam tentando estudar tudo, e você nunca sente que você está pronto, e aí literalmente você nunca tem resultado, você literalmente se torna um estudante eterno, e você fica aí nesse loop infinito de estudar, e nunca tenta aplicar aquilo que você aprende, tá? Vamos falar primeiro aqui sobre por que 2026, tá? Por que eu acredito que 2026 é o ano, né, que o mercado de automações vai explodir. Bom, o principal se resume a uma palavra: marketing, tá? Em qual sentido marketing? Todas as grandes empresas hoje, o OpenAI, a Anthropic, a Google, essas empresas, elas têm ferramentas de IA e elas estão rodando anúncio assim. Eles estão gastando milhões com anúncios para rodar anúncios para todas as pessoas. Não só você que é uma pessoa técnica, não só você que é uma pessoa que está interessada em coisas técnicas, em automação, em IA, mas para donos de negócio, para pessoas que não estão na área de programação, mas que agora começam a entender que há maneira de você automatizar vários processos usando IA. E aí eles jogam o termo IA, né, como se fosse uma coisa assim, ridiculamente simples, mas não é tão simples assim, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, não é só. Você não aperta o botão IA, né? Não tem um botão tipo gigante, pô, apertei o botão IA, pô, começou a fazer uma automação gigantesca sozinha. Não é assim, tá, pessoal? Também já é marketing exagerado, não é assim. Mas isso não importa para o efeito que a gente quer, que são mais olhos no mercado de automação e mais donos de negócios entendendo que automação é igual a mais economia de tempo, redução de gastos e vantagem competitiva. E aí, dado esse fato que as grandes empresas estão fazendo basicamente o marketing pra gente, né? Vamos dizer assim, elas estão fazendo o grosso, né? Basicamente, lá ele. Elas estão resolvendo esse problema pra gente. E agora que as empresas já estão conscientizadas, você pode, né, usar as suas habilidades. Inclusive é algo que eu estou aprendendo agora nessa mentoria, né? Estou tentando aprender isso o mais rápido possível para melhorar ainda a forma que eu faço marketing. Eu já tenho uma forma que eu uso, que eu validei que funciona, mas eu quero melhorar muito isso e eu quero encontrar uma forma de pegar clientes da gringa. Isso é um objetivo meu aí para 2026 e quem estiver estudando comigo, né, na minha comunidade fechada, vai provavelmente aprender isso aí junto comigo. E em função desse marketing, nós temos empresas querendo automatizar seus processos cada vez mais. E assim, pessoal, literalmente é isso. Literalmente por esses dois motivos, tá? Na verdade, um motivo principal seria o marketing, que eu já disse aqui. Nós temos empresas entendendo que um problema existe e que também há uma solução. Só que elas não sabem muito bem como usar isso de fato, né? E como de fato usar IA para criar automações. Bom, agora que nós sabemos isso, né? O que eu devo de fato aprender? Bom, antes de eu falar disso aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Um adendo aqui. As empresas, elas não fazem ideia, tá? Elas não fazem ideia de como as automações funcionam. Elas não sabem se você está usando Python, se você está usando C Sharp, se você está usando COBOL, se você está usando Visual Basics, se você está usando, sei lá, qualquer coisa. Eles estão usando IA, né? Porque IA, na verdade, ele só vai gerar o código para você. Se está usando N8N, se você está usando Make, se você está usando Zapier, não importa, tá? Eles só querem que funcione. Isso quer dizer que, de fato, a linguagem de programação não importa, tá? Porém, Python tem tudo o que você precisa e é uma das mais bem documentadas. E isso é importante, e isso aqui dentro da categoria de automação, tá? Isso é importante porque nós iremos usar IA para gerar muito do código que irá criar as automações que nós queremos. E, em função disso, é melhor que você escolha uma linguagem de programação que está super bem documentada e tem aí as bibliotecas literalmente mais usadas hoje para criar praticamente qualquer tipo de automação que você precisa em qualquer área de uma empresa. E aí, entendendo isso, o que você tem que de fato aprender, tá? Vamos lá. Eu diria que o primeiro passo aqui, tá? É aprender lógica de programação. Por que isso aqui é o primeiro passo? Porque isso aqui é como se fosse o passo zero, tá? Você só consegue entender como criar programas, mesmo se você nem vai escrever o código, se você souber lógica de programação. É difícil você pensar em como resolver um problema, mesmo se você for usar IA, se você não sabe nem entender aquele problema e pensar numa solução por conta própria. Você tem que ser capaz de enxergar um problema de uma empresa. Ah, nossa, o funcionário tem todo dia entrar num site, preencher um formulário, baixar um arquivo, depois tem que ler o arquivo, extrair uma informação específica desse arquivo e raciocinar de alguma forma e mandar um relatório para o chefe dele. Se você não conseguir entender como que esse processo funciona de forma manual
e não ser capaz de criar um fluxo, né, que resolve aquele problema usando o raciocínio lógico, dificilmente você vai conseguir criar uma solução para resolver qualquer problema que seja. Então, lógica de programação é o passo número um, e por isso que eu tenho um curso gratuito de lógica de programação aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui para você na descrição para você assistir ele e já resolver esse ponto número um. Depois, eu diria que você tem que ter aí, né, tem que no mínimo pesquisar rapidamente e entender os principais termos usados na área de programação. Não se assuste, eu vou colocar uma listinha aqui para vocês, tá? Mas não é tão grande assim, tá? Olha, cabe até na minha tela aqui. Esses são os termos técnicos mais usados na área de programação hoje. Eu diria que você tem que pelo menos estudar, tira aí 30 minutos que seja, e entenda o que significa cada um desses termos técnicos aqui, porque se você não entende esses termos técnicos, vai ser difícil você criar soluções, tá? Ou no mínimo, entender uma conversa, você sentar numa mesa ali com outros desenvolvedores para poder entregar uma automação, ou para falar com um possível cliente, você tem que no mínimo entender o que eu diria que são assim, os conhecimentos essenciais. Não estou falando para você aprender a fundo nenhum desses conhecimentos. Eu preciso que você entenda os termos técnicos e o que cada um desses termos significam, tá? Eu não vou te falar, eu já vou entrar aqui no que você não deve estudar, tá? Mas eu já vou até dar uma adiantada aqui um pouquinho, que eu não quero que você estude. Não estou falando de você estudar design patterns, tá? Design patterns que são padrões aí de desenvolvimento de software, tipo DDD, TDD, e tem vários outros aí, ainda mais complexos do que esse. Mas assim, não tô falando disso, tá? Isso é uma coisa que eu não acho que você deve estudar logo no começo. Isso aqui pra mim é uma coisa que você vai pegar se você quiser e se você tiver necessidade, porque nem sempre tem necessidade de você fazer isso mais pra frente na sua carreira. Isso aqui não é um foco, na minha opinião, que você deve ter logo no começo da sua carreira. E aí, isso aqui é a habilidade número 2, tá? Eu diria que isso aqui é a habilidade número 2. Habilidade número 3 é o prompt engineering. Se fosse traduzir, seria engenharia de prompt. Se você não sabe o que é um prompt, é fazer uma pergunta para a IA, tá? Para um LLM. Então você tem que ser capaz de saber estruturar uma pergunta para LLM, porque, querendo ou não, quando você estiver escrevendo código, mesmo que você esteja tentando apenas completar uma linha através de um prompt que você faz na IA, se você não souber contextualizar, não souber obter a informação mais atualizada usando os servidores MCP, que inclusive eu vou até colocar isso aqui, tá? Isso aqui para mim é essencial agora, tá? MCP, e eu diria que eu colocaria aqui também prompt, né? Você tem que saber o que significa a palavra prompt. Você tem que ser capaz de usar aí o básico, né? Saber quais são as ferramentas, saber como usar essas ferramentas, saber quais são as limitações dessas ferramentas, quais são os melhores modelos. São coisas que você vai aprender aí na prática, tá? E então não se preocupe tanto com isso, apenas se envolva aí com as principais ferramentas hoje. E finalmente a última habilidade aí, que talvez seja a mais importante do que a habilidade técnica, é aprender a vender. Não adianta nada você ser o cara super técnico que sabe tudo sobre esses termos aqui, sabe fazer o prompt engineering, sabe lógica de programação e também sabe uma linguagem de programação de fato, né, que eu recomendo que você aprenda Python. Se você não souber vender, não adianta nada, né? Não adianta nada você ser um cara super técnico. Então, aprenda a vender. Eu tô falando de você saber mostrar como o seu trabalho é feito, então ter um portfólio, ter um local onde as pessoas possam ver o que você já fez previamente, saber precificar o seu trabalho, saber negociar com clientes, saber escolher as tecnologias certas, saber entregar um programa que você fez de forma correta. Você não vai sair mandando código para o cliente, você tem que saber criar um executável, criar um instalador, entregar uma interface gráfica e não um código para o cliente. Você tem que saber conversar com o cliente. Então são habilidades, né? Inclusive que eu ensino em muitos detalhes na minha formação ali, dentro da minha formação da minha comunidade. Quando você entra na comunidade, você ganha acesso ao curso Mestre Freelancer, onde eu entro em detalhes em todos esses pontos aqui. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal também, se você pesquisar aí Freelancer, você vai encontrar muitos vídeos onde eu falo sobre esses pontos aqui que eu mencionei também. E eu só quero deixar aqui uma dica de que você não deve estudar, tá? Eu diria que você não precisa decorar sintaxe. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Isso é muito importante na área de IA. Decorar a sintaxe não importa mais, tá? Não, é o que eu diria que, na verdade, os detalhes de implementação não importam tanto mais. O que eu quero dizer com detalhes de implementação não importam mais? É muito mais importante você saber o que você quer resolver, mas você não precisa saber exatamente qual é a sintaxe para resolver um problema. Eu não preciso que você decore exatamente como que você faz mesmo para ler as linhas de uma planilha usando a biblioteca OpenPy Excel. Ah, tá, eu tenho que escrever itens.iter rows, uma coisa aqui, eu colocar uns parâmetros. Não precisa, gente, não precisa mais. Isso são detalhes de implementação. O importante é que você saiba, tá? Eu vou até colocar aqui, né? Você tem que saber os fundamentos de uma linguagem, saber os fundamentos que são basicamente aí, variáveis, controle de fluxo, funções, coleções e classes, tá?
esses são os fundamentos de uma linguagem. Isso quer dizer que se você estiver estudando Python, você deveria saber no mínimo isso. E depois, quais bibliotecas resolvem quais problemas. Ou seja, se você pensou em automatizar a web, qual biblioteca você vai usar? Playwright. Se você pensou em automatizar planilhas, qual biblioteca você vai usar? OpenPy, Excel ou Pandas. Ah, se você tem que automatizar tarefas no computador, desktop, vai usar o quê? PyAutoGUI. Então, assim, você tem que saber quais são essas bibliotecas, porque se você não souber que existe uma biblioteca para resolver aquele problema, muito provavelmente ou você vai tentar resolver da forma mais lenta ou ineficiente possível, ou você nem vai saber que dá para resolver aquele problema, tá? E aí, eu diria que basicamente, né, você não precisa decorar a sintaxe, os detalhes de implementação não importam mais. O mais importante é saber o que você quer resolver e não precisa mais saber exatamente qual é a sintaxe para resolver um problema. Eu acredito que esses são os pontos principais, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar aqui esse resumão, né, que eu tô deixando aqui para vocês, mas basicamente essas são as minhas dicas para você que quer aproveitar aí o mercado de automação em 2026. E se você quer aprender comigo, como eu disse, eu investi numa mentoria de $1.000 na gringa para trazer as melhores tecnologias e habilidades aqui para você. E o link da minha comunidade vai estar aqui na descrição. E lembre-se, pessoal, em 2026 nós vamos automatizar